O programa Nova Vida ele aconteceu de forma natural, assim, não foi uma coisa do tipo, eu já sei o que fazer para poder. Ele só aconteceu, ele foi acontecendo, foi fluido. Todo o conhecimento que eu fui estudando e fui aplicando no meu consultório, ele transforma pessoas. Eu sei que o conhecimento que eu transmito, ele pode mudar, ele pode transformar a vida de milhares de pessoas, mas não é meu o conhecimento, eu transmito ele. Então eu recebo, interpreto, entendo, aplico na minha vida, entendo do meu jeito e transmito com o meu jeito de explicar. Quando o conhecimento que eu transmito chega até as pessoas que se disponibilizam em recebê-los, aí a vida se transforma. Só que no meu consultório eu tenho uma limitação de 1 para 1, eu e o meu cliente, ponto. Se eu atendesse aí 3 ou 4 clientes por dia, que é uma média que dá para atender, afinal de contas, uma sessão de hipnose com terapia dura aí umas 2 ou 3 horas, eu tenho um limite, 2, 3, 4 no máximo clientes por dia. Ou fazendo uma conta rápida com essa limitação de 2, 3, 4 clientes por dia, no final do mês você tem um número médio da capacidade de clientes que eu sou capaz de atender. Tinha dia até que eu atendia uns 5 clientes, mas do fundo do coração, humanamente é cruel, porque não dá, você sai esgotado. Afinal de contas, ninguém senta na tua poltrona, na poltrona de um terapeuta para contar as boas novas da vida, né? As pessoas vão lá com uma questão, e geralmente são questões bem complexas. Mas isso ainda assim me limitava. Não importa o quanto eu trabalhasse, eu tinha um limite no final do mês, se eu juntar isso um número de um mês, eu tinha um limite, eu tinha um teto, não dava para ultrapassar isso, era impossível, por mais que eu me doasse por inteiro, não dedicasse tempo mais algum para a família, eu tinha um limite. Bom, na época eu tinha uma intenção, né? Eu precisava, principalmente quando eu comecei, eu precisava colocar clientes dentro do meu consultório. Afinal de contas, todo começo de negócio é assim, a gente vai dando umas patinadas aqui, outra ali, e aí você vai aprendendo e compondo o core, a essência do seu negócio. Então eu precisava dar um jeito de colocar clientes dentro do meu consultório. E aí nessa época, com essa intenção de aumentar o movimento no meu consultório, eu criei uma conta no Instagram. Na época era @molinaterapeuta, nem existe mais essa conta hoje. Então o que eu fazia? Nessa conta eu alimentava com determinados conteúdos que fomentavam a curiosidade e a necessidade, a percepção da necessidade de um processo terapêutico para poder trazer ou levar o cliente até mim. Só que eu pude perceber que o volume de pessoas que se interessavam pelo conteúdo que eu estava transmitindo ia aumentando, aumentando e aumentando, e aí eu tive um insight, tive um clique, eu pude perceber que ao invés de fazer de 1 para 1, eu poderia fazer de 1 para X, de 1 para N, de 1 para 10, 100, 1000, 1 milhão, ao mesmo conteúdo chegando para várias pessoas de maneira simultânea. E daí começou a surgir a ideia do programa Nova Vida. Aí você pode até parar e pensar, né? Como que o conhecimento de 1 para 1 vai funcionar de 1 para vários? Pequenas adaptações, conceito básicos de estrutura de vida, o conhecimento básico simples aplicado de maneira ampla, onde todo mundo passa a conhecer essa estrutura simples, já resolve assim de 90 a 95% das questões da mente. E aí você acaba aprendendo aquilo que depois que você aprende, você acaba dizendo algo como: nossa, isso deveria ter ensinado na escola, né? Junto com português, matemática, história, todo esse conteúdo, esse conhecimento de base de vida. E é ensinado. Então, o que aconteceu? Uma vez que surgiu o programa Nova Vida, o programa foi o piloto deu certo, funcionou. Logo numa primeira tacada, a gente já lotou a turma, foi até mais do que a expectativa, com muita velocidade, mas com muita velocidade. E ali em 1 mês e meio, 2, as pessoas já começaram a se transformar num nível de profundidade assim impressionantes. Relações que estavam acabadas começaram a se acertar. Depressões severas e profundas começaram a se solucionar. A ansiedade se colocando para resolver de maneira definitiva. Medos e bloqueios, uma série de situações, porque cada pessoa que entrava com um propósito, uma questão diferente. Com este mesmo conhecimento de base, explicando toda a estrutura de base de vida para essas pessoas, mas fazendo pequenas intervenções terapêuticas pontuais com aquele que precisasse, já começava a resolver as questões ali 1, 2, 3 meses no máximo. E o que aconteceu? Eu abri novas turmas, novas pessoas entraram, novas pessoas transformando sua própria vida. Foi ficando cada vez mais claro isso. Eu pude perceber que existe um conteúdo bem específico, que é uma estrutura de base, que sem esse conteúdo não dá nem para estudar na escola, só para você ter uma ideia. Foi aí onde foi criado o PNV Go, que é o Programa Nova Vida Go, que é o primeiro start, o seu primeiro passo. Então, esse conhecimento de estrutura básico de vida, de conhecimento de vida, é o que já te tira do limbo, sabe? Te faz respirar. E aí onde surgiu a escola.
A partir deste momento, a Escola Nova Vida surgiu, porque eu tenho o programa Nova Vida, que é um programa mais aprofundado, com intervenção terapêutica pontual, durante 12 meses, 3 aulas por semana, e o programa Nova Vida Go, o PNV Go, que é a estrutura de base de conteúdo de vida que resolve 90 a 95% das questões da mente. Se precisar ir além, aí sim o PNV. E como eu já dava aula antes de formação terapêutica com uma outra marca que eu administrava antes, que era a Hipnobrasil, hoje ela existe ainda, mas através do programa Nova Vida, através da Escola Nova Vida, eu também criei essa turma de formação de terapeutas, né? O programa Nova Vida Formação, onde eu formo terapeutas mesmo, assim, de altíssimo nível, onde eles vão poder atuar com uma quantidade grande de ferramentas, com programação neurolinguística, hipnose, constelação familiar, leitura de expressão facial, leitura de expressão corporal, psicoterapia. Então, um conteúdo bastante parrudo e intenso para poder ajudar o outro, né? Transformar o que você conhece em algo realmente para um bem maior. Independente do estado de consciência, do nível de consciência que você esteja neste momento, tanto o PNV Go quanto o programa Nova Vida sempre vai elevar o teu nível de consciência. É o tipo de conteúdo que toda vez que você assiste ele novamente, você vê algo que não tinha percebido da primeira vez. Ele sempre vai transformar você. É um conhecimento que você carrega para sua vida inteira. Então você entra uma vez na escola, estuda por um período, entretanto você carrega a transformação e o conhecimento e as possibilidades de transformação por sua vida toda. E é um conhecimento que chega a ser muitas vezes amedrontador, porque vamos supor que você chega na escola, sei lá, num nível de consciência número 10. Com bastante velocidade você já sobe assim 10, 15, 20, 50 níveis, assim, num espaço bastante curto de tempo. E isso faz com que você solucione várias questões amorosas, de dependências emocionais. Então o programa Nova Vida é um caminho completo, gradativo, crescente, que vai te levar de onde você está até onde você precisa chegar. E talvez nem seja onde você achava que queria. Porque quando você toma consciência de algumas coisas, algumas decisões que você achava que estavam certas, na verdade não eram tão boas assim. E por isso que provocam esses sofrimentos, né? Talvez esse querer era só mais uma dependência emocional que estava instalada por programação em você. Mas definitivamente, num espaço curtíssimo de tempo, sua vida é brutalmente transformada para algo que você não poderia nem vislumbrar, vamos dizer dessa maneira. Não importa o quanto eu explique agora, você não vai conseguir entender o quanto que a sua vida pode ser brutalmente transformada no espaço curtíssimo de tempo. Pergunte, tire toda e qualquer dúvida que você tiver sobre a escola, sobre o programa, sobre o que é ensinado. Vem fazer como centenas de pessoas já fizeram, de transformar a vida e fazer um bem maior para si e para aqueles que estão à sua volta. Todos vocês terem compartilhado isso. E por que eu fiz isso hoje? Para que todos possam se colocar na postura de perceber o quanto a sua própria vida mudou, independente do tempo que você está estudando. Se dê essa oportunidade de fazer essa... Eu sei que o mecanismo de comparação da mente é o que provoca mais sofrimento, então usa ele de maneira útil. Usa um mecanismo de comparação para você olhar para trás e ver como é que você estava, para você ver como é que você está hoje.